O tema surgiu de uma necessidade do nosso tempo, né? Porque a gente vive um Brasil complexo, dual, um Brasil aí que está precisando que a gente discuta sobre o que é ser brasileiro, como é manifestar a nossa brasilidade. E a gente achou super pertinente, né, entender esse processo histórico, social, cultural brasileiro, para que as crianças pudessem ter uma noção de como a gente chegou até aqui. Essa semana, que é a semana do evento, é meio que uma loucura, né? Porque os ensaios ficam mais frequentes, tanto com os músicos, quanto com a coreógrafa, todos os professores, a escola fica toda muito agitada. Tudo isso, essa dialética com o meio ambiente, de se apresentar, de se manifestar, de colocar para fora, mesmo que seja a fala de uma criança, talvez seja idêntica à outra, ou a dança seja da turma toda, mas cada um se manifesta de uma forma diferente. E essa última semana é onde eles mais têm a oportunidade de dar o acabamento e fechar tudo isso, né? Que sincretismo é esse? Uma invasão estrangeira? Linguagem caleidoscópica. É uma semana onde a gente começa montando o palco, que já foi desenhado anteriormente, pensando nessa viabilidade de acessos de todo mundo. Cada sala tem um horário de ensaio adequado para que não prejudique as matérias que estão sendo dadas dentro da sala de aula. Após esses ensaios, nós começamos as produções de bandeirolas, dos enfeites, que muitos deles, nas aulas de imersão ou aula de artes das crianças, são produzidos por elas mesmas. Nós construímos um espaço que é o lunário, onde todo o trabalho dentro do tema Tropicália foram feitas frases das crianças. Esse lunário, as mães, pais puderam ler o trabalho das crianças e até mesmo levar como lembrança para casa. Como é um festejo popular, né, e atualmente é um momento em que fala-se muito sobre questões políticas no país e tudo mais, porque isso é uma demanda que a comunidade escolar traz, a gente resolveu abordar a partir do movimento tropicalista. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Um trabalho muito interessante, pelo fato da época da Tropicália. Nesses 30 anos de carreira que eu trabalho com dança, foi muito diferente, né, fazer essas coreografias, primeiro com as crianças que não fazem dança. Então foi um trabalho muito livre e foi uma experiência muito marcante para mim, eu estou muito feliz. Muito bem recebido esse tema, porque eu acho ele importantíssimo e muito atual, porque ele gerou frutos para a música, para a cultura brasileira, né, para a música especificamente também, até hoje gera ainda. É muito bom poder contar um pouco da história do Brasil a partir da música, né? Porque ela possui uma linguagem universal, a música nos envolve e a partir das músicas da Tropicália a gente pôde mostrar para as crianças um pouco do que nos constitui como brasileiros. Aí já foi um processo que é mesmo um pouco mais demorado, mas que deu super certo, porque não é só trabalhar, cantar, aprender a letra, mas entender todo esse contexto que eles estavam colocando lá naquela letra. Nós poderíamos aprender sobre esse contexto histórico lendo um texto, mas por que não a partir da arte, a partir da criatividade? A gente sabe que são temas assim que abarcam os conhecimentos. E daí você pode falar de história, você pode falar de geografia, você pode falar de matemática, de uma forma contextualizada, né? E que para o menino faz muito mais sentido. Então, assim, é um projeto que imbuído de muita coragem, muita força e muita intelectualidade, né? Porque tudo que a gente tem de melhor, a gente coloca aqui dentro e põe para os meninos. E eles, assim, eles receberam de uma forma muito bonita. De fato, é um tema que afeta, né? E aí, consequentemente, os afetou.
E eles estão cantando com muita emoção, com muita necessidade de mostrar quem são enquanto brasileiros. Em grandes beijos de amor, em grandes pernas bandeiras, uma Brigitte Bardot. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel branco e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde a brasa verde e mata o luar do sertão. A gente não quer também fazer parecer para as famílias assim que é um posicionamento político. Isso não é um posicionamento político. Na verdade, é um processo de conscientização para que as crianças possam fazer as escolhas delas, né? Porque não sou eu que vou dizer a uma criança como ela deve se posicionar politicamente, de forma alguma. Mas eu preciso dar a ela os instrumentos necessários para que ela possa fazer as próprias escolhas, de forma consciente. A arte é muito encantadora, ela encanta e é brincante, né? E vai muito ao encontro do que é humano, né? Como falar, não, agora vamos falar sério. A gente fala coisa séria a partir da arte. Porque a criança, o que ela mais gosta é de ser criança e de estar assim, dentro de um universo lúdico, né? Mais do que tudo. Então a gente traz isso de uma forma muito prazerosa, muito que eles se divertem mais do que qualquer outra coisa. Para eles é muito divertido. Primeiro eles decoram, né? Depois que vem a alma. É um processo criativo tão imenso que na verdade eu faço pouca coisa. Eu dou a eles o texto e digo, olha, aí a partir disso você pode fazer o que você quiser. Né? É importante que eles, num primeiro momento, saibam do que estão falando, qual é o contexto daquilo, de onde aquilo surgiu. Aí eles ficam pensando sobre o que é que eles estão falando. Peraí, não, de onde surgiu essa frase? Né? Quem disse? Por que eu estou falando isso? Qual o contexto? Aí a gente começa a falar sobre isso. Então tudo é tão... Isso é uma aula. A partir disso, das falas, nossa, são dezenas de aulas ao ar livre, com movimentação corporal, junto com teatro, aula de história, de geografia, junto com alegria. Eles criando. Coisa melhor que isso não. Eu queria ter estudado na aldeia. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem dor.